A Guiana é, sem dúvida, a joia escondida da América do Sul, um país que desafia todas as categorias e expectativas do continente. É uma anomalia geográfica e cultural, a única nação de língua inglesa em um mar de espanhol e português. Com uma identidade social e alma que parecem visceralmente caribenhas, mais alinhada com Trinidad e Barbados do que com seus vizinhos Brasil e Venezuela. Esta terra, cujo nome indígena significa Terra de Muitas Águas, é uma das últimas fronteiras selvagens do planeta. Mais de 80% do seu território é coberto por uma floresta amazônica intocada e intacta, parte do antigo escudo das Guianas, uma paisagem de rios cor de chá, montanhas de topo plano, tepuís e biodiversidade surpreendente. É uma nação de natureza selvagem, lar de gigantes como a lontra de rio, o tamanduá e a sucuri, e sua maravilha natural mais valiosa, as colossais cataratas de Cayeteur. Sua sociedade é um caldeirão fascinante e complexo de culturas da Índia, África, China, Portugal e povos ameríndios, criando uma tapeçaria humana tão densa e rica quanto a selva que a cerca. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A geografia da Guiana é sua principal atração e seu maior desafio. A grande maioria da sua população vive numa estreita faixa costeira que, ironicamente, está em grande parte abaixo do nível do mar, protegida por um sistema de diques e canais, o paredão, construída pelos primeiros colonos holandeses. Esta costa é lamacenta, ladeada por manguezais, e é o centro agrícola do país, dominado por vastos campos de cana-de-açúcar e arroz. Mas assim que você se afasta desta costa, você entra em um mundo diferente, o interior. O coração geográfico e espiritual da Guiana é o Cataratas de Cayeteur. Esta não é apenas mais uma cachoeira, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes e poderosas do mundo. Frequentemente sujeito à confusão estatística, não é o mais alto no geral, mas é a cachoeira de queda única mais alta do mundo em volume de água, com uma queda ininterrupta de 226 metros, quase 5 vezes a altura das cataratas do Niágara. Localizado no Parque Nacional Cayeteur, em meio a uma selva remota em um tepuy, seu isolamento é parte fundamental de sua majestade. Para chegar lá, é preciso voar em um pequeno avião que pousa em uma pista de terra. Não há grades, lojas de presentes, nem multidões, apenas o rugido ensurdecedor da água e a névoa subindo do abismo. O microecosistema no cume é único, lar do sapo dourado, um pequeno anfíbio que vive em bromélias, e do raro pássaro óleo. O resto do interior da Guiana é um mundo definido por seus rios e selvas. Grandes rios, como o Essequibo, a mais longa, que quase divide o país em dois, a Demerara e a Berbice, são as verdadeiras rodovias da nação. A vida flui em seu próprio ritmo, com barcos de madeira transportando pessoas e mercadorias entre comunidades ameríndias e campos de mineração. Imerso nesta rede fluvial está a Selva Iwokrama, um centro de renome mundial em pesquisa de biodiversidade e um modelo de ecoturismo sustentável. Sua principal atração é a passarela de cobertura de Iwokrama, um sistema de pontes suspensas a 30 metros de altura entre as copas das árvores. Atravessar essas pontes ao amanhecer, enquanto a selva desperta com o rugido dos macacos bugios e os chamados dos tucanos e araras, é uma experiência completamente envolvente. No sul do país, na fronteira com o Brasil, a densa selva dá lugar a uma paisagem completamente diferente, a sabana de Rupununi. Esta é uma vasta extensão de pastagens tropicais, pantanos sadonais e colinas arborizadas. É a terra do cowboys, os cowboys guianenses que criam gado em extensas fazendas. Esta região é um paraíso para a observação da vida selvagem, considerada uma das áreas com maior biodiversidade do mundo. É o lar de mais de 800 espécies de pássaros e alguns dos gigantes da América do Sul. A onça pintada, vista com relativa frequência em passeios noturnos, a arpia, o tamanduá bandeira, a ariranha e o maior peixe escamoso de água doce do mundo, o pirarucu, que as comunidades locais protegem e pescam de forma sustentável. A cultura da Guiana não tem nada a ver com a de seus vizinhos sul-americanos. É uma mistura vibrante, barulhenta e, às vezes, politicamente tensa de influências caribenhas. O país orgulha-se de ser uma terra dos 6 povos, os ameríndios, os habitantes originais, compreendendo 9 tribos distintas, como os Makushi e os Patamona, os afro-guianenses, descendentes de escravos africanos trazidos pelos holandeses e britânicos para trabalhar nas plantações de açúcar, os indo-guianenses, descendentes de trabalhadores contratados trazidos da Índia pelos britânicos após a abolição da escravatura, e grupos menores, mas influentes, de portugueses, de Madeira, chineses e europeus, principalmente britânicos. Essa composição demográfica é um legado direto do colonialismo e define todos os aspectos da vida guianense. Os indo-guianenses eles constituem o maior grupo étnico, com cerca de 40% da população. Eles trouxeram consigo suas religiões, hinduísmo e islamismo, sua comida, caril, roti e seus festivais. Os afro-guianenses, o segundo maior grupo, com quase 30%, moldou profundamente a música, a vida urbana, o serviço público e a culinária crioula do país. Infelizmente, a política guianense desde a independência tem sido marcada pela tensão e rivalidade entre esses dois grupos principais.
A trilha sonora da Guiana é puramente caribeña. O calipso e o soca, importadas de Trinidad e Tobago, dominam as ondas do rádio e as festas. Calipso, en particular, é levado a serio como unha forma de comentario social e sátira política. No entanto, a Guiana tamén ten seu propio género musical único, o música chutney. Este estilo vibrante é unha fusão direta das dúas culturas principais. Ele usa ritmos tradicionais indianos, Bhojpuri, instrumentos como o dholak, tambor e o harmónio, mas os acelera com o ritmo dançante e a energia do soca caribeño. Como ex-colônia britânica, o rei dos esportes, a paixão e obsessão nacional é o cricket. É mais do que um jogo, é uma profunda conexão cultural com o resto do Caribe de língua inglesa. A Guiana não compete sozinha, mas como parte da equipe do Índias Ocidentais. Jogadores famosos da Guiana, como Clive Lloyd e Shivnarine Chanderpaul, são heróis nacionais e uma partida no Providence Stadium, em Georgetown, é um evento social agitado, cheio de música, rum e energia festiva. A vida na Guiana é marcada pela genuína hospitalidade, un profundo senso de comunidade e unha celebración de súa diversidade religiosa. A Guiana é un dos poucos países do mundo onde os feriados das tres principais religións son celebrados como feriados nacionais. Diwali, o festival hindú das luces, é celebrado con millares de días, lámpadas de óleo, iluminando casas e desfiles espectaculares de carros alegóricos iluminados. Holi, coñecido localmente como Fagua, é o festival das cores, onde toda a nación participa de unha alegre batalla de lançamento de pós coloridos e águas, agua colorida. Da mesma forma, celebrações nacionais são realizadas em Eid al-Adha muçulmano, o Natal Dia Cristão e Dia da Emancipação. A culinária guianense é uma das cozinhas de fusão mais robustas e deliciosas do Caribe, um reflexo direto de seus 6 povos. O prato nacional indiscutível é o pepper pot. De origem ameríndia, é um ensopado espeso, escuro, agridoce de carne, geralmente bovina ou suína, cocida lentamente por horas con casarepe, un extrato amargo de mandioca que actúa como conservante e lle confere súa cor preta e sabor únicos. Saborizado con canela e cravo, é un prato tradicional da mañá de Natal, mas é apreciado o ano todo. A comida de rúa por excelencia é a curry e roti. O curry guianense, frango, cabra, pato ou batata, é menos cremoso que o curry indiano, mas profundamente saboroso, servido con pão roti, seja o parata, un pão amanteigado e folhado, ou o dal puri, un roti macio recheado con unha fina camada de lentilhas amarelas moídas. Outro prato fundamental, de origem afro-guianense, é o cozido de arroz. É o prato típico de uma panela, feito com arroz cozido em leite de coco, ervilhas ou feijões e qualquer tipo de carne ou peixe disponível, frango, carne bovina, peixe salgado, criando uma refeição farta e saborosa. Curta, inscreva-se e compartilhe. Nenhuma discussão sobre a Guiana estaria completa sem mencionar seu açúcar e rum. O famoso açúcar de Merara, o açúcar mascabo de grão grosso, recebe esse nome em homenagem ao rio de Merara. Essa cana-de-açúcar é a base do rum da Guiana, considerado um dos melhores do mundo. A destilaria El Dorado, de Merara Distillers, é uma instituição nacional, famosa por seus runs envelhecidos e por operar os últimos alambiques de madeira runs tradicionais do mundo, produzindo runs com complexidade e sabor incomparáveis. O turismo na Guiana é quase exclusivamente ecoturismo e aventura. Não é um destino para resorts de luxo com tudo incluído, mas sim para o viajante intrépido que busca experiencias auténticas na natureza. O principal motivo para visitar é, claro, as cataratas de Cayetur. Como mencionado, a experiencia de ver esa maravilla sem multidões é inesquecível e o ponto central de qualquer viagem. O segundo destino principal é a sabana de Rupununi. Aquí, os visitantes podem ficar en fadendas de cowboys convertidas en ecolodges, como o mundialmente famoso Rancho Caranambú, coñecido por seu traballo de rehabilitación de lontras gigantes. As actividades no Rupununi incluen safaris noturnos para procurar onzas e tamanduás, paseos de barco no río para observar a vida selvagen e visitas ás comunidades indígenas Makushi. Para unha inmersão total na selva, a floresta de Iwokrama e súa pasarela Canopy são esenciais. Hospedarse no Iwokrama River Lodge permite que os visitantes vivencien a floresta tropical do topo ao nascer do sol e façam caminhadas para observar a vida selvagem da floresta. Por fim, a capital, Georgetown, é uma cidade de charme colonial desbotado e caótico. Sua característica mais famosa é ser uma cidade de madeira. O edifício mais emblemático é a Catedral de São Jorge, uma obra-prima da arquitetura gótica e um dos edifícios de madeira mais altos do mundo. O mercado de Stabroek é o corazón pulsante da cidade, un vibrante caos de comercio localizado sob uma icónica torre de relógio de ferro fundido. Camiñe pelo paredão. Ao anoitecer, quando a brisa do Atlântico refresca a cidade, é um ritual local. Explorar os rios Essequibo e Madaruni de barco também é uma atividade popular, visitando locais históricos como as ruínas do Forte Kiko Veral, um dos mais antigos assentamentos holandeses. A Guiana é um país com uma história moderna e peculiaridades fascinantes. Tragicamente, foi palco de um dos eventos mais sombrios do século XX. Em 1978,
Mais de 900 membros do culto americano Templo dos Povos, liderado por Jim Jones, morreu en un suicidio en masa e asasinato en súa comunidade remota, Johnstown, localizada no interior do país. Este evento colocou a Guiana no mapa mundial da pior maneira posível. A Guiana é realmente o segredo máis ben guardado da América do Sul. É un país que escapou completamente do turismo de masa, oferecendo, en vez diso, experiencias naturais crúas, auténticas e poderosas. É un destino para o viaxante intrépido, un paraíso de clase mundial para observadores de pásaros e amantes da vida selvaxen, e un estudo fascinante e complexo de como as culturas da India e da África se reinventaron e se fundiron en un novo continente, criando unha identidade caribeña única no corazón da floresta amazónica. Curta, inscrévase e compartille. Até a próxima!